How much opium do you have in your cellar? £5. Guys, welcome back to Jazzer English, the best place for you to learn English. So today we will continue our lesson on the series Peaky Blinders. This is part 2, and if you are not subscribed yet, if you're new to this channel, please consider subscribing, hitting the button below, leave me a thumbs up, and if you feel like, share this video with someone you might think of that can benefit from this content. So this is it. Thank you very much. And let's go dive into it. Então, pessoal, muito obrigado aí, né, por estarem assistindo essa aula. Sejam muito bem-vindos aí ao Jazzer English. Essa é a parte 2, né, de inglês com séries em inglês com Peaky Blinders, ok? Se você é novo aqui ou se você ainda não está inscrito, clica aí no botãozinho aí embaixo, se inscreve, compartilha esse vídeo para estar ajudando aí o canal, beleza? Então, vamos direto para a aula. How much opium do you have in your cellar? Então, Mr. Shelby, continuando, né, o diálogo aí entre o Chinese guy e Mr. Shelby. Mr. Shelby diz, né, how much opium do you have in your cellar? How much opium do you have in your cellar? Então, how much a gente usa, né, em algumas situações, né? Por exemplo, você viu um produto lá na estante e esse produto está sem preço e você quer perguntar o preço. Você vai perguntar como, how much is this? Vamos supor que você gostou do carro azul, aí não tem nenhuma placa de preço, aí você pergunta do vendedor aqui, how much is this car? How much? Você quer saber o preço. Quando você quer saber de volume ou quantidades, né? Por exemplo, how much water, how much money, how much smoke, enfim. Nós conseguimos contar a água, uma água, duas águas, não, né? A gente conta o volume, que chegou-se a um consenso, né, de falar em litros, mililitros, enfim. Então, quando eu peço a bottle of water, eu não estou pedindo, eu não estou contando a água, eu estou pedindo a água que está dentro daquela garrafa. A gente consegue contar garrafas de água, por exemplo. I want 3 bottles of water. Eu estou me referindo, né, às 3 garrafas, eu não estou me referindo à água em si. Nós não conseguimos comprar água separada. Não, eu quero uma água e... eu quero 2 águas. Quando a gente fala desse jeito, a gente está se referindo geralmente a garrafas ou galões, né, de 20 litros, enfim. Mas são incontáveis. Então, quando a gente vai falar de algo que não tem como contar, a gente usa how much. Many, a gente já usa para coisas que você pode contar. Por exemplo, eu posso perguntar quantos carros você tem, how many cars do you have? Mas eu não consigo perguntar how many waters do you have? Eu tenho que falar how many bottles of water do you have? Enfim, ok? Então, how much, ele está querendo saber a quantidade em peso que o Chinese guy tem de opium, tá ok? Então, how much opium do you have in your cellar? Nós sabemos, né, que o do, ele está indicando que aqui vem uma pergunta, certo? How much opium do you have in your cellar? Vou colocar aqui, né, o ponto de interrogação. How much opium do you have in your cellar? Qual é a diferença, né, de cellar para basement? Nos Estados Unidos, toda casa praticamente tem um basement, né? Cellar é um local onde você usa para guardar alguns produtos, né? Conservar, enfim, como vinho, né? A gente tem aqui vinho, enfim. Você pode guardar outros produtos também. O basement, não. Basement, geralmente nos Estados Unidos, é onde vai estar a máquina de lavar. O cara tem uma pequena oficinazinha lá, onde ele mexe com algumas coisas, ele conserta algumas coisas no basement. Ou seja, né, você tem a casa aqui, tem o segundo piso, enfim, mas o basement é lá embaixo, tá ok? Então, basement e cellar são bem parecidos, os dois ficam, né, você tem que descer
uma escada para chegar no basement e você também tem que descer uma escada para chegar no cellar. Só que o cellar é usado para guardar produtos, conservar produtos, né, em uma certa temperatura, ok? O Chinese guy responde 5 pounds. 5 pounds. 5 pounds. Tá, ok? 5 pounds. Então, nós temos quilos e libras. Pounds é a forma, né, falada que a pessoa fala em inglês de libras, né? Quantas libras? Quero saber peso. Quantos quilos? Quero saber peso também. Então, nós temos, né, uma pessoa aí, no meu caso, né, uma média de 85 quilos, ia pesar aí 100 e pouco, né? Eu não vou ser bem preciso quanto a esse cálculo, mas em torno de 150 e poucos libras, né? Ou pounds. Então, quando ele fala 5 pounds aqui, vamos pensar aqui em torno, né, de 3 quilos, né? 3 kilograms, ok? Kilograms, tá certo? Então, é uma medida de peso. Mr. Shelby, né, volta em cena. Bring it to me. Bring it to me. Bring it to me. O que é bring? Bring, né, vamos supor aí você tem o seu doguinho, como nós temos esse aqui na imagem. Ó. And you throw a stick. A stick. Você jogou, né, o galhozinho. And he brings it back to you. E o doguinho, né, brings it back. O que é it? O stick. Quando o Mr. Shelby fala aqui bring it to me, o it se refere ao assunto em pauta. Qual é o assunto em pauta? O opium. How much opium do you have in your cellar? Bring it to me. Bring it to me. Ok? Aí ele fala 4 minutes against the clock. 4 minutes against the clock. 4 minutes, né? Não tem muito segredo aqui. 4 minutes, mesma coisa em português. Against. O que é against? Nós temos aqui, né, uma história bem famosa aí na Bíblia, né? David fighting against Goliath. Against. Então você está lutando contra, né? Against Goliath. Então David aqui, he's fighting against this giant. His name is Goliath. Mas na história aqui é against the clock. O que é clock? Aqui, ó. Então você vê lá, né, que o clock tá tic-tac, tic-tac, tic-tac. E o Chinese, né, daqui a pouco ele vai falar, Mr. Shelby, the clock's still ticking. Né? Então, 4 minutes against the clock. Ou seja, 4 minutos contra o relógio, né? Contra o tempo aí. 4 minutes against the clock. Ele traz, né, como nós vimos aí, ele traz lá o opium, aí o Mr. Shelby e ainda vai, né, dar uma palestra, né? As a member of parliament for this constituency, it is my duty to take responsibility. As a member of parliament for this constituency, it is my duty to take responsibility for the welfare of my constituents. Então, member, o que é member? É quando você faz parte de alguma coisa, por exemplo, você é member of a church, você é um membro de uma igreja, né? Esse banheiro aqui, né, esse restroom, quando nós estamos falando de local público, a gente não fala bathroom, washroom, a gente fala restroom. É assim que você vai ver no aeroporto, enfim, restroom. Então, this restroom is for members only. For members only. It's exclusive for members. Ok? Ou seja, significa o quê? Que apenas membros desse clube, dessa igreja, enfim, podem usar esse banheiro, esse restroom, ok? As a member of parliament, o que é parliament? É o local onde acontecem as sessões, né, aí, políticas, né? Se for comparar um pouquinho, né, seria como se fosse the US Congress,
né, o Congresso americano. As a member of parliament for this constituency. O que é uma constituency? É como se fosse um district. District. Ou seja, nós temos vários estados, né? E dentro desses estados existem algumas constituencies ou districts. Aqui no Brasil nós só temos um distrito, né? Que é o Distrito Federal, onde é a capital do Brasil, né? Ali Brasília, né? Então, districts, fique com essa imagem em mente. Você tem um estado, tem cidades, enfim. Só que dentro do estado, esse estado é dividido em seções, vamos dizer assim. Então, in the USA, the equivalent term for constituency is congressional district, ok? Então, o equivalente a constituency é congressional district, ok? Só para ficar aí uma imagem na sua cabeça. Tem o país, tem os estados e tem algumas seções de votação, vamos dizer assim, lá dentro, né? Alguns districts. It is my duty, né? E ele fala ali com sotaque bem inglês, né? Ali bem duty. It is my duty, it's my responsibility. Essas duas palavras, elas são sinônimos, né? Nós temos aqui sinônimo duty, responsibility. Por exemplo, student responsibilities. Quais são as responsabilidades do aluno, né, do estudante? Keep track of books and assignments. Ou seja, manter um relatório, vamos dizer assim, do material utilizado, dos livros, das obrigações dele, que ele tem que entregar em dia, enfim. Start your work in time and allow enough time to finish. Começar os seus trabalhos cedo, né, para que você tenha tempo de concluir. Ask for help, do your own work, turn your work on time, ou seja, entregar os seus trabalhos em tempo. Accept responsibilities for your grades, né, aceitar as responsabilidades pelas suas notas. And consequences, e as consequências. Então, são responsibilities. Todos nós temos responsibilities. Você tem coisas que você tem que fazer, né? Você não tem escolha, você tem que assumir a responsabilidade por aquilo ali. Então, o Mr. Shelby está dizendo que, as a member of parliament for this constituency, it is my duty to take responsibility. To take responsibility. Qual é uma pequena diferença entre duty e responsibility? Duty represents external obligation. Então, duty, ele representa uma obrigação externa. É a sua obrigação com a sociedade, com a sua família, com a sua igreja, com a sua escola, faculdade, enfim, né? Trabalho. Enquanto responsibility reflects a commitment and accountability, an internal commitment. Então, isso aqui, duty se trata de você com os outros, responsibility se trata de você com você mesmo, beleza? Então, né, ele diz, it is my duty, it is my responsibility, it is my duty to take responsibility for the welfare of my constituents. Então, o que é welfare? Well-being, well-being, ou, né, aqui se a gente fosse colocar no nosso português, bem-estar, ok? Bem-estar. Quais são alguns welfare, major welfare programs? Nós temos Medicaid, então nós temos aqui também Temporary Assistance for Those in Need, Supplemental Nutrition Assistance Programs, enfim, nós temos algumas coisas, né, tratando de saúde, de alguma assistência financeira necessária, assistência em alimentação, tá? São programas como a gente tem no Brasil, né, Bolsa Família e outros aí, que eu não consigo recordar agora, isso entra como se fosse welfare, mas aqui no nosso caso, entenda simplesmente como bem-estar. Uma outra forma de falar welfare é well-being, ok? Ser ou estar, no caso aqui o be seria estar, né? Então, being, estar, bem-estar.
Então, it is my responsibility to, it is my duty to take responsibility for the welfare. Isso é meu compromisso, né? Assumir a responsabilidade pelo bem-estar of my constituents. Então, o que é um constituent? É parecido com voter, mas não é a mesma coisa. It's similar, but it's not the same, alright? O que é um constituent? A constituent is an individual who resides within a specific electoral district ou constituency. Então, isso aqui se trata de uma pessoa que mora dentro de uma determinada seção dessa, um determinado distrito. Seja ele alguém que vote ou não, ele é um constituent. A diferença de constituent to voter quer dizer que o constituent abrange todo mundo que mora naquele distrito. O voter são as pessoas daquele distrito que votam. Então, quando o Mr. Shelby fala que ele tem uma responsabilidade com os constituents, ele está falando que ele tem uma responsabilidade com all of people, regardless of whether they vote or not. Que ele tem uma responsabilidade com todas as pessoas daquele distrito, independentemente, regardless, independentemente se eles votam ou não, tá ok? O Chinese Guy interrompe ele, como nós vimos aí, né, no trecho do vídeo. O Mr. Shelby estava falando ainda, o Chinese Guy entra e interrompe e diz: Mr. Shelby, the clock is still ticking. Shelby, the clock is still ticking. The clock is still ticking. Ou seja, a bomba ali, né, que eles acham que não é uma bomba de verdade, mas ainda estava lá, né? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ou seja, estava continuando, né? Still, continua ticking, ok? Ele continua com o assunto dele, ele não se explica, né? Nós estamos falando aí do Mr. Shelby, né? Não é qualquer um. Ele não se explica, ele não volta atrás, ele simplesmente continua com o raciocínio dele, ok? Então ele diz: the consumption of opium is very prejudicial to health. Consumption of opium is very prejudicial to health. Consumption, né? They are consuming food. Consumption vem de, né, no português, consumidor, porque ele consome. Então, essas pessoas aqui estão consumindo comida. Mas nós estamos falando de consumption of opium. Então, o Mr. Shelby está dizendo que the consumption of opium is very prejudicial to health. Prejudicial. Nós sabemos que smoking is prejudicial to health. Então, prejudicial, ou seja, prejudicial, bem parecido com o nosso português. To health. Health. Então, nós temos aqui, né? O que é bom para a nossa health, para a nossa saúde? Exercise regularly. Eat healthy. Comer, né? Saudável. Reduce stress, reduzir o estresse, né? E drink more water, beber mais água. Tudo isso é bom para a nossa health, para a nossa saúde. Então, the consumption of opium is very prejudicial to health. Women give it to their children so they can leave them untended while they work in the factories. Women, nós temos aqui woman e nós temos aqui women. Qual é a diferença? Só trocamos aqui o A pelo E. Então, aqui fica woman, o O pronunciado como O mesmo, aqui é pronunciado como um I, né? Women. Women give it to their children. Então, children give, né? Elas dão o que para as crianças? Opium. Naquele tempo, 1930 mais ou menos. Women give it to their children. Então, as mulheres estavam dando o opium. O it se refere ao opium, lembra? A gente usa o it para referir a alguma coisa que a gente falou anteriormente, para que a gente não tenha que repetir aquela palavra para não ficar muito repetitivo. Por exemplo, women give opium to their children. Em vez de eu falar opium, eu falo it. Então, women give it to their children, to their kids, so they can live
Nós usamos o leave para falar que nós estamos partindo, né, de algum lugar, saindo de algum lugar. Por exemplo, he is leaving. Ele está saindo da sala, ele está deixando a sala. Mas no nosso caso aqui, ele tem um sentido de deixar. Deixar mesmo um objeto. I'm gonna leave this remote on my desk and I go home. Então, leave, deixar. Leave the phone on the table. Leave the phone on the table. Você estava trazendo, ia me entregar, eu não quero pegar o telefone agora. Just leave it there. Leave the phone on the table. Então, o que as mulheres faziam? Elas davam um opium para a criança, para deixar essas crianças em casa unattended. Unattended, ou seja, sem ninguém para cuidar delas, né? Então, unattended significa que essas crianças ficavam alone, ou sozinhas, all by themselves, ok? Without adult supervision, sem a supervisão de um adulto. Então, aqui nessa placa nós temos uma placa com uma informação, né, para os pais, vamos supor que fosse num parque, alguma coisa. Please do not leave, não deixe children unattended, não deixe crianças sozinhas aí, sem a companhia de um adulto, né, sem a supervisão de um adulto. Without the adult supervision, don't leave them alone, não deixe eles sozinhos, ok? Então, por que o Mr. Shelby diz que é prejudicial? Porque as mulheres estavam dando open para as crianças, para deixar elas sozinhas em casa, sem a supervisão de um adulto, porque elas não tinham como pagar alguém para cuidar, enquanto elas trabalhavam na factory, ok? Enquanto elas estavam lá trabalhando na factory, as crianças estavam dopadas em casa, ok? Então, while é um sinônimo de during, ou seja, elas davam isso para as crianças durante o tempo em que elas estavam working in the factories, trabalhando nas fábricas, né? Então, during e while são sinônimos, são parecidos, tá ok? Só entenda isso, sinônimo, during, durante o período em que elas estavam na fábrica. While, mesma coisa, durante o período que elas estavam na fábrica. While they work in the factories. Enquanto, né? Ou durante o período que elas work in the factory, trabalhavam nas fábricas. E aqui nós temos uma imagem, né, of a Ford factory in the 80s, de uma fábrica da Ford nos anos 80, ok? Então, finalizamos essa aula aqui, vamos apenas fazer uma leitura, né, como eu costumo fazer. Eu vou fazendo a leitura e simplesmente passando o slide para você ir assimilando do que se trata, né? Então, how much opium do you have in your cellar? 5 pounds. Bring it to me. 4 minutes against the clock. As a member of parliament of this constituency, or for this constituency, it is my duty to take responsibility for the welfare, well-being of my constituents. Mr. Shelby, the clock's still ticking. The consumption of opium is very prejudicial to health. Women give it to their children so they can live then unattended while they work in the factories. So I hope you like this lesson. I hope you like this kind of content. If this content is being of any help to you, don't forget to give a thumbs up, click the subscription button if you're not subscribed yet, and please share this video to help the channel. So God bless you all. I'll see you next time. Então, pessoal, muito obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você esteja gostando desse tipo de conteúdo. E se esse material, esse conteúdo está sendo de alguma ajuda para você, não esqueça de deixar o like. Se ainda não é inscrito, se inscreve lá no canal e também compartilha aí para ajudar o canal. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima.